Ontem, no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Flamengo fizeram uma das partidas mais bizarras da história do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar os motivos. Olha, se você perdeu o jogo de ontem, saiba que não perdeu nada, porque foi um jogo muito bizarro, com vários lances bem esquisitos e com uma péssima atuação da arbitragem, do VAR, com um péssimo gramado, enfim, foi uma coisa horrível de se ver ontem. O menos mal foi que o Flamengo ganhou, mas ainda assim muitos flamenguistas ficaram com o pé atrás, assim como eu também admitimos que se não fosse o árbitro esse jogo aí daria ruim pro Flamengo. Mas independentemente disso, se o Flamengo venceu ou não, tem uma coisa que prevaleceu e prevalece, né? Que é a discussão sobre a arbitragem brasileira. Se você, assim como eu, também acompanha o futebol europeu, né? Principalmente as principais ligas, saiba que entre lá mesmo tem a diferença entre a arbitragem do campeonato italiano, a arbitragem do campeonato espanhol, né? E principalmente a da Premier League lá na Inglaterra, onde os árbitros são top, apesar de que eles erram também. Mas acima disso tudo, eles sabem usar o VAR, coisa que aqui no Brasil é horrível. Sério, quando eu falo isso não é exagero não. O VAR aqui do Brasil consegue ser pior até do que o VAR da Conmebol, que para aí durante muitos minutos por situações incríveis. Mas o daqui é intervencionista demais e ontem foi apenas mais um jogo que comprovou isso. E saiba que antes do árbitro dar o seu show, o árbitro e seus auxiliares ali, os seus amigos, colegas também do VAR, quarto árbitro, bandeirinhas, quem deu o show foi o gramado do Serra Dourada. O Atlético Goianiense, que manda o jogo no Antônio Ascioli, que eu acho que seria bem melhor, daria um jogo bem melhor do que no Serra Dourada, resolveu levar esse jogo para esse estádio maior aí, por conta da capacidade pública, enfim, envolveu ali uma grana. E olha, foi a pior decisão possível que o Atlético Goianiense poderia ter tomado, que além de tudo ainda perdeu o jogo, né? O gramado estava horrível, pior do que até os campinhos de barro que tem aqui perto de casa, numa pracinha aqui atrás. Inacreditável, parecia mais beach soccer de tanta areia que se levantava do gramado. Isso também prejudicou o jogo, óbvio, né? Pedaços de grama saindo e voando, tufos, enfim, foi uma coisa terrível. E esse jogo aqui com certeza entrou para a história do Campeonato Brasileiro. E aí sim, quando a bola rolou, a gente deu para ver ali a péssima condição do gramado e com pouco mais ali de 13 minutos, 12, o árbitro, né? Que é um árbitro mineiro, por isso que eu tô com o site aqui aberto, né? Lá do Terra, pra gente acompanhar, ler um pouquinho do que a CBF disse, qual foi a nota da CBF em relação ao VAR, de 2 lances, mas só foram 2 lances que a CBF analisou e divulgou essa análise, né? É aquelas análises praxe deles, né? Só que aconteceu vários lances e o árbitro, o mineiro, que eu vou pegar o nome dele aqui, André Luiz Schettino Policarpo Bento, chamou a atenção porque ele já expulsou o Jair Ventura, o técnico do Atlético Goianiense, né? E foi uma expulsão pra lá de bizarra e discutida. Deixa eu tentar ler um pedacinho aqui e eu já te explico o que aconteceu nesse lance e por que isso, a tendência é continuar aqui no Brasil. O título, a CBF divulga a análise do VAR de 2 lances do Atlético Goianiense e Flamengo. Tá aqui um dos lances, né? Ó, através da comissão da arbitragem, a CBF divulgou nessa segunda-feira, hoje, dia 15, análise de 2 lances polêmicos vencidas pelos cariocas. Aí fala que o árbitro mineiro expulsou o técnico Jair Ventura aos 14 minutos do primeiro tempo em uma decisão revisada pelo árbitro de vídeo Wagner Hellway, da FIFA, né? Não foi uma decisão direta do árbitro. Primeiro teve ali o cagueta do quarto árbitro e também teve uma intervenção do VAR. O que acontece? O Jair Ventura, se você perdeu o jogo, o Jair Ventura reclamou de uma falta que o seu jogador levou, com razão, foi uma falta um pouco mais dura, ele reclamou pedindo um cartão. E aí, como o árbitro não deu, ele aumentou o tom e xingou. Ou seja, o Jair Ventura xingou, um técnico xingando. Isso não é novidade, né? E o quarto árbitro denunciou. Ele entregou o X9 ali, dedurou pro árbitro e o VAR se meteu no meio, analisou e fez uma leitura labial e avisou pro árbitro, esse mineiro aqui, o Policarpo Bento, André Luiz, ele foi lá e deu o vermelhão, né? E outro lance que a CBF deu, seu parecer, foi em relação ao pênalti no Bruno Henrique, mas não foi só esses 2 lances não, tá? Agora a questão do Jair Ventura é muito claro, isso aí é uma coisa que vem de cima para baixo, tá? Parece que a FIFA tá querendo aí fazer com que as pessoas que são envolvidas ali no futebol ajam como se fosse um robô. Só que o futebol, ele é feito de paixões e feito de emoções. É impossível você querer que um técnico que recebe a maior pressão absurda ali do mundo, em que ele controle exatamente todas as suas emoções à beira do gramado. A torcida não controla, os jogadores não controlam. Como é que o árbitro vai controlar?
É óbvio, sem excessos aqui, né? Mas punir o cara, porque o cara xingou, tá de brincadeira, né? Imagina se a moda pega e os árbitros começam a expulsar todo mundo que xinga, todo mundo que tá em volta do campo ali, né? Técnico, até os repórteres vão ter que sair sendo xingados, gandulas, todo mundo, né? Então, assim, é uma coisa bizarra que a FIFA já tá fazendo seus experimentos lá na Europa e quer trazer isso pra cá, e provavelmente chegou até os ouvidos aqui dessa comissão de arbitragem, a FIFA, a CBF, né, e tudo mais. Isso tem... Com certeza é capaz disso virar corriqueiro aqui no Brasil. Eu acho um absurdo isso. Mas enfim, com a expulsão do Jair Ventura, o Tite se meteu no meio e resolveu comprar a briga do técnico, né? Já que ele também é técnico e por um lance parecido ele poderia ser expulso. Então foi uma coisa bizarra ali, terrível, que já começou ali a criar um clima por um jogo que seria apenas um jogo de estreia de Campeonato Brasileiro. E olha aqui, ó, aqui tá a parte técnica, né? A CBF sobre o lance do Jair Ventura, checagem, situação protocolar, checagem possível, enfim... Decisão após checagem do VAR, concorda com a decisão do árbitro. Não, o VAR entrou depois que o árbitro deu o vermelho, né? Aí vem aqui negócio de regra 12, não sei o que, deliberadamente, se o árbitro for seguir a regra ao pé da letra, não vai sobrar um jogador em campo, porque é impossível você jogar um esporte de alto nível com uma pressão absurda e o cara não querer desabafar, não xingar, às vezes falar mais alto, né, não gritar. Isso é impossível, tá? Aí aqui ele já começa falando do lance de pênalti no Bruno Henrique, mas teve outros lances também, como por exemplo o pênalti a favor do Atlético Goianiense, quando o Flamengo já estava vencendo o jogo por 1-0, envolvendo ali o Léo Pereira, que foi infantil demais, mas olha, eu sei que esse lance aqui já é um pouco mais polêmico, porque eu conheço muita gente que defendeu que aquilo foi um pênalti do Léo Pereira. O jogador do Atlético Goianiense entrou na frente do goleiro Rossi na saída de bola, e o Léo Pereira não gostou e deu um trancão nele, derrubou o cara dentro da área. Olha, eu tenho quase certeza que isso lá fora, no futebol europeu, não seria marcado nada no seu hábito ali chegar e dar um puxão de orelha nos dois jogadores. E se houve infração, houve a do jogador do Atlético Goianiense primeiro, que entrou na frente do goleiro para ele bater o tiro de meta. Ou seja, já começou a confundir o bagulho todo. E ainda por cima teve uma expulsão do jogador do Atlético Goianiense, que aí na minha visão também ele exagerou demais, embora tenha sido o último jogador, né? Aí muita gente também, esse lance também divide opiniões. Pra mim também não deveria ter sido expulso não, porque eu não acho que o Pedro tava ali tão perto do gol não, tava longe ainda, hein. Mas enfim, ele expulsou o Atlético Goianiense, ficou com 1 a menos. E aí, cara, no último lance, se é que eu tô deixando passar algum lance aqui, né. Aliás, no pênalti do Atlético Goianiense, o jogador bateu e errou. Bateu na trave, tá? Então não tem... chororô. Até que chegou ao último lance do jogo e uma bola levantada na área, o jogador pulou junto, o jogador do Atlético Goianiense pulou junto com o Bruno Henrique, abriu os braços e o cotovelo dele pegou na boca ali do Bruno Henrique. Foi falta? Foi falta. Foi pênalti? Não foi pênalti. Não é toda falta, qualquer faltinha que se marca fora da área que você tem que marcar dentro da área. Imagine então quantos pênaltis vai ter por jogo. O árbitro não pode levar uma partida dessa maneira. O jogador do Atlético Goianiense quando pula, apesar do cotovelo tocar, ele primeiro toca na bola de cabeça. Mesmo que só o cotovelo tivesse pego no Bruno Henrique, isso não é para marcar pênalti. Isso é um lance ali de jogo dentro da área, o cara não tem como arrancar o cotovelo dele. Nunca vi um pênalti desse sendo marcado, ou pelo menos faz muitos anos que eu não vejo isso. No último lance, depois de 200 minutos de acréscimo, né? E aí a CBF lança isso aqui, ó. Um tiro livre direto será concedido, ou seja, sem dois toques direto, né? Segundo o julgamento do árbitro, segundo o julgamento do árbitro, ou seja, a decisão tá tola com o árbitro, o jogador cometeu uma das seguintes infrações contra o adversário de maneira imprudente, temerária ou com uso de força excessiva. Eu não sei a opinião de vocês, quero saber aqui nos comentários, mas eu não acho que houve força excessiva ali, nenhum dos dois lances de pênalti. E aí começa a citar aqui, ó, realizar uma carga, saltar sobre o adversário, chutar, tentar chutar, empurrar, golpear, dar uma entrada, disputar a bola. Olha só, gente, cada bizarrice, né? Imagina, não dá para um árbitro seguir a regra ali ao pé da letra, senão o futebol vai virar... É melhor você acabar com os jogadores e botar robôs para jogar ali, né? Fazer um resultado via inteligência artificial, um esporte, né? Porque não tem como, futebol é emoção, é paixão, embora alguns extrapolem essas emoções aí, sim, devem ser punidos, mas não no jogo de ontem. O árbitro acho que chamou muita atenção, o quarto árbitro chamou atenção, o VAR chamou atenção, enfim, foi uma bizarrice. E esse jogo entre Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, entrou para a história aí como um dos mais bizarros e feios, ridículos jogos da história do Campeonato Brasileiro. Eu espero que você tenha gostado desse jogo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like maneiro aí também. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e ficar ligado aqui no PFC, porque aqui eu tô
procurando postar vídeo todos os dias. E em breve teremos a Copa América e a Eurocopa, também trarei novidades sobre a nova loja do PFC. Valeu!